Olá meus queridos, tudo bem com vocês? As receitas de hoje, eu digo receitas porque são três, são muito interessantes. Com apenas 3 ovos, e aí em cada receita vai apenas um, nós vamos ensinar a vocês a fazer um ovo flocado, uma tapioca invertida e um omelete de pão. São receitas sensacionais, de baixa caloria, de baixo custo e muito saudáveis. Vamos às receitas. Vamos lá então, para começar o nosso combo de receitas legais, nós vamos começar com a tapioca invertida. Aqui nós temos uma tapioca, daquela que você compra no supermercado, ela já vem levemente umedecida, e aí você vai precisar temperar essa tapioca. Nós vamos colocar uma boa pitada de sal. Você pode mexer um pouco e você pode provar. Tá legal de sal. Uma dica pessoal, é legal você peneirar a tapioca, tá? Põe ar na mistura, e esse ar vai fazer com que a sua tapioca fique mais fofinha, mais gostosa. Nós vamos colocar também uma pitada de sal no ovo. Aqui eu tenho cebola picadinha, cortadinha, cebola branca, e é opcional, é para quem gosta, quem não gostar não precisa. Vou colocar aqui uma boa pitada dessa cebola no ovo. E aqui eu tenho alface cortadinha, para dar um verde, para dar uma cor legal. Você pode usar também coentro e cebolinha, pode usar só coentro, só cebolinha, salsinha, é a gosto de cada um. Vou colocar aqui também uma pitadinha disso aqui no ovo. Aqui nós estamos usando uma frigideira tipo panquequeira, mas você pode usar uma frigideira que você tiver em casa. Se ela puder ser com teflon, melhor. Se não, você pode untar com um pouco de manteiga ou de óleo, que você preferir. Aqui nós não vamos usar nada. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 colheres de sopa bem cheias. Vamos espalhar. Espalha bem direitinho, a gente não pode deixar buracos. Aqui também você está fazendo a tapioca tradicional, a tapioca do dia a dia, que você pode fazer só com manteiga, pode fazer recheada com charque, com carne do sol. Aqui nós estamos usando o fogo alto. Se você aprender aqui, você já sabe fazer tapioca. Percebam que a tapioca começa a se afastar nas laterais, tá vendo? Ela começa a descolar da lateral da frigideira. Começou a descolar, vamos esperar só mais um pouquinho, você já sente um cheirinho da mandioca, um cheirinho da tapioca, veja só. Em muitos lugares do Brasil, pessoal, se chama goma, sabia? Como é que você chama a tapioca? Faz um comentário legal pra gente saber como é que você diz, onde é que você vive, que lugar é a sua região. Feito isso, nós vamos virar. Você segura aqui e vira simplesmente. Vamos deixar ela torrar um pouquinho, porque o gostoso da tapioca é que ela é crocantezinha por fora e ela fica com a gominha por dentro. Acho que já é suficiente. Vamos virar. Já está legal. Você veja que ela já não tem mais pó, já não tem mais nada solto aqui. Vamos colocar num prato. Passei apenas um paninho para tirar o excesso de pó. Vamos colocar apenas um pouquinho de óleo aqui no fundo. Nós vemos que o óleo já aqueceu o suficiente. Vamos colocar aqui o ovo. Vamos espalhar esse ovo como se fizemos com o pó da tapioca, tá? Ele deve cobrir toda essa base aqui embaixo. Feito isso, agora a gente baixa um pouquinho o fogo para não queimar esse ovo. Ele já está aqui bem cozido, já está num ponto bom. Vejam que ele já está bem sequinho aqui no meio. Nós já podemos virar nossa tapioca sobre o ovo. O ovo já dourou, aí você põe a espátula aqui por baixo, devagarzinho, né? E você simplesmente vira. Dá uma olhada na beleza disso aqui, que coisa legal. Não dá trabalho e o ovo cobre toda a superfície da tapioca. Vamos fechar agora a nossa tapioca. A gente pega por aqui assim, ó, e fecha. Olha só que legal. E olha só o primeiro prato. Voltando já para mostrar que beleza que ficou isso aqui. Agora nós vamos ensinar vocês a fazer o omelete de pão. Nós temos aqui um pão dormido, mas pode ser pão fresco, pode ser pão fatia integral, que também fica muito gostoso. O primeiro passo é picar esse pão. Bem pequenininho, o máximo que você puder. Vamos pegar tudo isso aqui e botar neste bolzinho aqui, uma vasilha qualquer. Nós estamos usando ovo grande, tá? Se for ovo pequenininho daquele, pode usar 2, 3, o que você achar melhor. Então nós vamos colocar aqui no ovo uma pitada generosa de sal, a cebola branca, uma boa pitada do alface que nós estamos usando. Vamos dar uma misturada nesses ingredientes aqui. Isso tudo bem misturado, vamos derramar sobre o pão. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá uma força pra gente. O legal é você fazer isso aqui em torno de 15 minutos antes de levar ao fogo, para que esse pão pegue umidade, para que ele também ganhe volume, para que ele fique bem molezinho. E eu volto já na frigideira para mostrar a vocês. Quando eu tive a ideia de fazer esse omelete de pão, assim, eu falei, vamos inventar um prato salgado que lembre a rabanada. É mais ou menos a base, mais ou menos a ideia da rabanada. Como no prato anterior, vamos aqui arrumar, espalhar direitinho para que fique bem no formato aqui da frigideira. Vamos aguardar assar de um lado. Está começando a ficar assado. Nesse ponto em que ele se afasta das laterais, a gente nota que já dá para virar. Então veja que é tranquilo. Deite aqui a frigideira e vira o prato. Olha que bacana, um omelete de pão. Receita do Refoga Brasil. Vai enfiando por baixo com carinho. E pronto. Olha que lindo nosso omelete de pão. Veja se não é um belo jantar. Café da manhã, almoço, o que você preferir.
Dando sequência ao nosso combo de delícias, chegou a vez do ovo flocado. O que é isso? Você vai colocar o ovo batido, né? Já foi bem batidinho, bem misturado. Vamos colocar uma pitada de sal, uma pitada generosa porque o flocão vai junto e não leva sal. Vamos colocar uma pitada generosa de cebola, mas lembrando que é opcional, se não quiser não precisa. O nosso querido alface, também para dar um verde, dar uma cor bonita. E vamos colocar agora 4 a 5 colheres de flocão. Que é flocão de milho, mas também tem flocão de arroz, tá? Você que escolhe. Vamos lá, 5. Vamos misturar um pouco. Você vai ver o ponto. Deixa ele bem úmido, não precisa deixar ele seco. Como nós estamos colocando aqui agora para mostrar a vocês, eu vou deixar isso aqui, que é em torno aqui de 8 minutos, 8 a 10 minutos, só para ele ganhar um pouco de volume e já volto para continuar com a receita com vocês. Vamos colocar um pouco de óleo, apenas para untar, ligar o fogo, porque sem fogo não dá. Isso aqui também nós poderíamos chamar de cuscuz de frigideira, mas nós chamamos de ovo flocado porque é diferente, o processo é um pouquinho invertido. Vamos sentir, já esquentou o suficiente. Vamos com a nossa massa, você vai colocando assim, aos poucos, vai colocando em volta, vai fechando o cerco aqui. Aqui, como na tapioca, a gente também não quer buracos, a gente quer uma massa compacta. Vai dando umas batidinhas assim que ele vai se ajustando, ó, e fica bem bonitinho depois. O fogo tá alto por enquanto, custo quase insignificante, isso aqui não custa nem, acho que não custa R$1, R$1,50 no máximo. Vamos baixar o fogo agora, esperar um pouquinho, a gente vê que ele começa a ficar soltinho aqui dentro, você percebe que já tá na hora de virar. Olha que legal que fica isso daqui. Cheirinho de cuscuz. Nós gostamos muito de colocar a cebola branca, porque a cebola branca dá uma umidade dentro dessa massa, ela cozinha aqui junto e fica gostosinha, fica um sabor muito bacana. Também, se você quiser, você pode misturar nesse ovo aqui, em todas essas receitas, você pode misturar também uma sardinha. Começou a subir uma fumacinha, a gente vê que já está na hora de tirar o nosso prato. Vejam que já está legal. Vamos agora passar para o prato. Voltamos já também para cortar essa belezura e mostrar a vocês o quanto fica gostosinho, molhadinho por dentro, o quanto fica legal. Que bela jornada fizemos com vocês hoje. Foi um enorme prazer. Muito obrigado mesmo. Compartilhem com todos, com os amigos, com a família. Valeu! Refoga Brasil!